Boa tarde, meu povo. Estamos aqui, domingão à tarde. Eu sei que muita gente não está sabendo que eu estou aqui, mesmo porque eu não agendei essa live, né? Fiz de propósito aqui para falar um pouquinho com vocês de uma maneira geral aí sobre por que que o psicólogo vai brincar com o meu filho. Tem muita gente que me pergunta isso, e aí hoje eu resolvi vir falar com vocês sobre esse tema, que é um dos principais que chega lá no consultório, né? Por que que o meu filho brinca durante as sessões de terapia? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para quem vem me acompanhando aí, né, durante esse último mês, para ser mais específica. Eu tenho vindo, né, trazendo alguns vídeos aí sobre as questões emocionais, né, sobre como lidar com as emoções das crianças em casa e de coisas que a gente de repente não sabe lidar. E aí eu trouxe algumas dicas, né, sempre falando para vocês um pouquinho de quando isso acontecer de forma exagerada, para a gente procurar a ajuda de um profissional, né? E hoje eu vim falar como uma profissional mesmo da área, né? Para quem não sabe, eu estou aí completando 13 anos de formada, né? Na psicologia. Esse ano eu completo 13 anos de formada. Então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa questão da psicologia infantil de um modo geral, né? Quando a gente pensa em psicólogo, ainda existe muito essa questão de psicólogo é para louco. Eu tenho certeza que alguns de vocês ainda pensam sobre isso, né? E aí a questão o psicólogo não é para louco, né? Do mesmo jeito que a gente vai no médico porque a gente está com algum problema físico, o psicólogo vai cuidar das nossas emoções, não necessariamente das mais graves possíveis, né? Às vezes a gente deixa para procurar só quando a situação está mais extensa aí, o negócio tá, o bicho está pegando, né? Mas aí a gente vai tratar das questões emocionais da mesma forma que um médico trata das questões físicas, quer sejam elas simples, quer sejam elas mais graves. E aí a pergunta que sempre me fazem é: por que que o meu filho brinca na terapia? Ou, eu não vou levar meu filho na psicóloga porque ele só vai lá para brincar. Então, o recado que eu queria dar hoje é o seguinte: a criança vai sim brincar na terapia, por dois grandes motivos. O primeiro deles é que na infância a gente incentiva o brincar, não é mesmo? Para a criança se desenvolver aí de uma forma saudável, de uma forma, né, natural, desejável aí, a gente sempre incentiva o brincar. Então, é na infância que a criança aproveita essa fase que a gente tem das brincadeiras. E aí, para que isso seja de uma forma gostosa, né, lúdica, que a gente fala no consultório, o psicoterapeuta ele também usa a brincadeira, né? Primeiro porque a gente valoriza essa questão da infância e o principal de tudo é porque a criança ela não tem condições igual ao adulto de falar sobre as emoções dela. Então é na brincadeira que a criança consegue colocar tanto as suas emoções, né, colocar para fora as emoções, expor essa situação de uma forma mais clara para a gente, né? Então, quando a gente se dedica ali a perceber a dinâmica da criança na brincadeira, é ali que a gente percebe, né, quais são as emoções que a criança está apresentando naquela situação, de que forma ela reage às coisas, né, no mundo. E aí a gente também consegue perceber e adequar essas reações da criança às questões que ela está vivendo. Então, na brincadeira, a gente consegue, primeiro, perceber como a criança reage e, segundo, adequar essa reação da criança ao universo, né? É na brincadeira que a gente consegue expor algumas situações para que a criança se adeque e se responsabilize às tomadas de decisões ali que ela vai ter. Então, por exemplo, eu estou brincando de casinha com a criança. Quando eu brinco de casinha no consultório, né, e eu queria deixar muito claro aqui que as brincadeiras, elas são direcionadas para a gente realmente conseguir perceber essas coisas. Então,
apesar de no consultório a gente usar jogos diversos, né, e jogos dos que a gente encontra em lojas de jogos mesmo, às vezes não são jogos muito específicos, mas a gente usa exatamente para perceber como a criança se comporta em determinadas situações. Então, o jogo ele tem uma intenção na terapia, ele não é só brincar por brincar, jogar por jogar, ele tem uma intenção, né? Então, por exemplo, eu propus para a criança brincar de casinha. Quando a criança, né, vai brincar de casinha, ela se coloca no papel ou da mamãe ou do papai, ela vai mostrar para mim como que ela se comporta, como que é a dinâmica da casa, como que o pai fala com ela, como que a mãe fala com ela, porque ela reproduz exatamente o que ela vive, né? Quando a gente propõe para a criança brincar de escolinha, ela vai reproduzir para a gente como é na sala de aula, como são os amigos dela, como ela reage numa situação que é indesejada, né? Com uma questão que de repente ela foi pega de surpresa. Então, tudo isso faz com que a gente perceba como a criança se comporta, perceba também como é o universo da criança, né? E aí a gente consegue ir adequando. Então, eu vou citar um exemplo aqui de coisas que acontecem na psicoterapia mesmo, no consultório, né? Então, por exemplo, a criança tá com um mau comportamento dentro de casa, ela tá muito agressiva. E aí, na psicoterapia, eu vou propor para ela, vamos brincar de casinha, vamos colocar aqui a família, né? E aí a gente tem no consultório, a gente tem os bonecos da família terapêutica. E aí, nesses bonecos tem o pai, a mãe, o vô, a avó, né? Um irmão, uma criança pequena, um bebê, uma criança um pouco maior, menino ou menina, e a criança escolhe quem são esses personagens que vão participar. E aí ela começa a colocar lá. Né? De repente ela se coloca no papel do pai lá ou da mãe e começa a brincar e aí grita de repente, né? Você não pode fazer isso e tal. Eu vou entender que essa é uma reação que ou ela ouve muito ou ela entende que é a forma mais adequada de chamar atenção para uma situação negativa. E aí, ela se comportando dessa forma, como o pai ou como a mãe, numa outra situação, eu vou me colocar como o pai e a mãe da criança, né, naquela brincadeira, e eu vou colocar qual seria o comportamento adequado, né, naquela situação, qual seria uma reação adequada para uma situação indesejada, para uma coisa negativa que está acontecendo. Então, só para vocês entenderem como a gente coloca, né, como a gente faz participar da brincadeira e faz isso ser, mesmo sendo lúdico, isso também é terapêutico. Então é na brincadeira que a criança ela expressa os sentimentos, as emoções dela e também consegue adequar esses comportamentos diante das situações. Né? A gente está falando, né, e nos vídeos que eu coloquei aí, a gente falou bastante dessa questão de ensinar um comportamento para a criança, né? E quando a gente quer ensinar, a gente precisa ser modelo para essa criança. E no consultório a gente acaba sendo um modelo para a criança, fazendo um modelo para a criança, né? É lógico que de uma forma mais terapêutica mesmo, e aí a gente tem mecanismos para que isso aconteça, né? Quando a gente não consegue corrigir, vai dentro de casa, né? O comportamento indesejado, a gente vai procurar ajuda exatamente por isso, né? Porque a gente não está conseguindo fazer com que a criança reaja da forma mais adequada possível, né? E eu queria deixar muito claro aqui hoje que, assim, o fato da gente precisar, às vezes, procurar uma ajuda, não quer dizer que a gente é incapaz, né? Que você, pai e mãe, está sendo fraco, né? Está sendo um péssimo pai ou uma péssima mãe. Muito pelo contrário, né? Os filhos, eles não nascem com manual de instrução. É isso que eu sempre falo para os pais no consultório, né? Então, mesmo que a gente seja pais de 3 filhos, a gente não vai conseguir educar os nossos filhos da mesma forma, né? Às vezes uma criança é mais agitada, a outra é mais briguenta, a outra é mais ciumenta, tem uma que é mais chorona, e tudo bem também, né? Porque essa é a beleza do ser humano, né? De ser diferente. E aí na educação a gente também tem que ser diferente. E às vezes a gente não consegue, de alguma forma, acessar aquele comportamento da criança, adequar aquele comportamento da criança. E não é porque a gente está sendo ruim,
né? A gente, às vezes, e na maioria das vezes eu ouço a seguinte pergunta, o que eu estou fazendo de errado? E a gente não está aqui, né? O psicólogo não está para culpar ninguém de mau comportamento ou de, né, situações aí indesejadas que acontecem na vida da criança, de às vezes a criança tá numa situação de depressão, né? Às vezes de ansiedade, que isso, né, pode acontecer. Não existe um culpado para isso, né? E a culpa não é dos pais nessa situação, né? A culpa, né? Se a gente pode dizer assim, de quem tem culpa nisso, é a própria situação mesmo, né? E como a criança reage àquilo. E a psicoterapia, ela busca exatamente isso, né? Adequar a criança para que ela consiga reagir de uma forma saudável às emoções, né? Aos sentimentos, às situações que ela vai vivenciar, para que ela seja um adulto adequado, né? Para que lá na frente ela não sofra com os mesmos problemas, né? Em situações muito mais amplas, em coisas muito mais graves, né? Porque, por exemplo, uma pessoa, né, uma criança que não sabe reagir a uma frustração, e eu também falei bastante disso nos vídeos que eu postei aqui, né? Uma criança que não sabe reagir, ter uma boa reação à frustração, ela vai ser um adulto que não consegue aceitar uma frustração. E aí é um adulto que não consegue aceitar um não de um emprego, né? Aceitar que foi mandado embora e cria aquela revolta. Então, a gente está falando dessas situações, né, para que a gente previna a criança de ser um adulto inadequado, que tem um comportamento inadequado, né? Então, não tem nada de errado em procurar ajuda. Não tem nada de errado em prevenir, né? Tentar prevenir situações aí que podem causar um mal-estar muito maior para os seus filhos, né? E aí, como eu falei no início dessa live aqui, eu tô indo aí para 13 anos de formada, né? Esse ano eu faço 13 anos de formada e eu me dediquei, né? Me especializei na área infantil exatamente porque eu sempre gostei da área infantil, né? Eu sempre gostei de crianças e porque eu via que eu podia fazer muita coisa, né? Para que realmente as crianças tivessem e tenham até hoje, né? Uma infância mais saudável e um desenvolvimento mais saudável e mais adequado, para que isso não gere tanto sofrimento depois, né? Para que a gente consiga fazer com que ela não sofra, né? Nas coisas que vão acontecer. E aí, nesses 13 anos de formação, né, eu realmente me dediquei e me identifiquei nesse atendimento infantil, né? Então, eu fui buscar especialização nessa área exatamente porque é um público que eu me identifico muito, né? Uma classe aí, né, digamos, que tem muita coisa para a gente fazer e que eles dão respostas muito rápidas ao tratamento psicoterapêutico. É lógico, a gente não pode falar aqui em prazos, né? Às vezes as pessoas me perguntam quanto tempo dura um tratamento, né, com um psicólogo. E aí isso depende muito, né? Porque da mesma forma que os filhos não nascem com manual de instrução, na psicologia a gente também não tem um manual de instrução, mesmo porque para o mesmo problema existem várias reações, né? Às vezes a criança vai reagir sendo mais explosiva, às vezes a criança vai reagir sendo mais chorona, e aí a gente vai trabalhar e adequar esse comportamento e essas reações para que aquilo fique saudável, né? Não tem uma reação que é certa ou uma reação que é errada. Tem aquilo que é saudável e tem aquilo que é adequado ao que a criança precisa viver, né? Então, lógico, como a gente sempre fala, né? Como eu sempre venho falando aqui, nada em exagero é positivo, né? Mas ao mesmo tempo, a criança vai reagir de uma forma diferente da outra, né? Até dentro de casa, eu tenho certeza que você vê isso com os seus filhos, né? Se você é pai e mãe de mais de um filho, né? Para a mesma situação. Então, de repente, vocês tinham programado uma viagem, né? E aí agora com essa situação da pandemia, as coisas, né, precisaram mudar e a viagem pode ter sido cancelada. E aí de repente um filho seu reagiu de uma forma agressiva, ficou emburrado, né? Xingou, bateu porta e tudo mais. E o outro filho, para a mesma situação, ficou chorando.
Então, né, isso tudo é para mostrar para vocês que para cada situação existem vários tipos de reação, várias possibilidades de reação. E, de novo, não é que existe uma reação certa ou uma reação errada. Existe uma coisa adequada, e aí a gente vai adequar essas reações para cada situação, né? Então, a criança que é mais chorona, a gente vai adequar esse choro para que ele não seja exagerado, né? A criança que é mais explosiva, sente mais raiva, a gente vai adequar essa raiva para aquela situação, para que isso não seja uma reação prejudicial, né? E fazer com que a criança realmente entenda qual é a dinâmica, o que ela precisa fazer, como ela precisa fazer e que formas ela tem para reagir aí, né? Então, nesses 13 anos aí de profissão, né? Porque são 13 anos de formada, mas foram mais 5 de estudos, né? Dentro da faculdade. E aí eu venho trabalhando, né? De formas diversas, com crianças diferentes, em situações diferentes, com famílias diferentes. E isso tudo vem me trazendo uma grande experiência e grandes resultados também, né? Porque aí, da mesma forma que a gente vai aprendendo, né, na faculdade, aprendendo nos estudos, né, nas especializações, nos cursos que a gente também vai aprendendo dentro do consultório, né? As coisas que dão certo, as coisas que dão errado, porque sim, tem momentos que a gente acredita que vai dar certo de alguma forma, e aí acaba não dando certo, e a gente tem que mudar a estratégia, e tá tudo bem também, né? Então, hoje esse recado aqui, né, essa live aqui um pouco mais rapidinha e não programada, né, não avisada com antecedência, e até por isso eu vou deixar salvo aqui no meu IGTV para vocês conseguirem, né, para quem não acompanhou, conseguir acompanhar depois, mas é para deixar claro mesmo, né, que realmente a criança vai e brinca com o psicólogo na psicoterapia exatamente por isso, porque é na brincadeira, através do lúdico, que a gente consegue perceber toda essa situação, toda essa dinâmica, tanto familiar quanto a dinâmica da própria criança, e aí consegue também ir adequando essas situações, né, essas questões dentro, as reações da criança dentro das situações que ela está vivendo, para que isso seja de uma forma mais tranquila e crie menos problemas para ela enquanto criança e também quando elas forem adultas, né? Eu espero que tenha ficado claro, que vocês realmente tenham percebido aí qual é a importância disso, a importância de procurar um profissional quando a gente realmente não estiver dando conta aí, né, das situações que a gente vive e de forma alguma se sentir culpado, né? Entenda que o psicólogo, ele é um parceiro seu mesmo, né? Ele realmente tá para te ajudar nessa criação dos seus filhos, né? Nessas reações aí que são inadequadas, e a gente não tá aqui para competir com ninguém, né? Em quem faz melhor, não é isso. E também não estamos aqui para culpar ninguém, né, das situações. A gente está realmente para ajudar para que você e seus filhos tenham uma vivência e uma convivência aí o mais amena possível, né? Que vocês realmente consigam aproveitar o tempo de vocês juntos e para que isso seja feito de uma forma saudável, sem estresse, né? Sem aquela loucura, sem aquelas brigas e tudo mais que acabam fazendo com que a gente não aproveite, né, esses momentos em família e aí acaba perdendo esse encanto. Então é para isso que o psicólogo está aqui, né, para te ajudar a fazer com que a sua família tenha um convívio e um desenvolvimento aí saudável, para que seu filho cresça de uma forma saudável, né, e aí para que vocês realmente não tenham essa preocupação de que os filhos que vocês estão criando vão ter problemas depois na vida adulta, né? Muito pelo contrário, vocês procuram uma ajuda agora para que na vida adulta isso reflita de uma forma positiva no desenvolvimento do seu filho enquanto ser humano, certo? Eu espero que você tenha gostado, né? Espero realmente que tenha esclarecido aí as dúvidas que realmente essa é a principal dúvida que as pessoas trazem, né? Me procuram para perguntar. Espero que tenha ficado claro
E qualquer coisa podem me chamar, né? Eu estou à disposição para esclarecer qualquer coisa, então qualquer dúvida. Então podem me chamar aqui no direct e eu estou, né, à disposição aí para acompanhem também, né? Eu tenho postado aí dicas em vídeo, em texto, né, sobre essa questão do desenvolvimento infantil, sobre o comportamento das crianças. Então me acompanhem aí que tem dicas bem valiosas, né, para essa missão que é de educar e criar um filho, tá certo? Um grande beijo para vocês, um ótimo restinho de final de semana e a gente se vê na próxima. Até mais!